Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. José Roberto. Nós estamos hoje com uma bancada muito especial. O José Roberto ele é chefe de 2 restaurantes muito bons aqui em Goiânia. E a gente vai falar um pouquinho sobre as festas de fim de ano e o uso do mel nessas comilanças que a gente já vai se preparando para isso, né? Conta um pouquinho pra gente, José Roberto, sobre o seu restaurante, como que você entrou nessa área da gastronomia, como que você está se dedicando a isso, a sua história. Sim. Então, Jande, eu tô nessa área aí já tem 10 anos. 10 anos atrás eu sou historiador de formação, não tenho formação em gastronomia, mas um pouco desgostoso com a vida de professor. Eu estava estudando para concursos fora da minha área e a gastronomia sempre foi um hobby. Aí eu estava alinhando na época esse hobby junto com os estudos e junto com algumas aulas particulares que eu ministrava. Aconteceu que um grande chefe daqui de Goiânia, que é o chefe André Barros, hoje chefe lá do Country Club, me convidou para poder trabalhar com ele, porque eu postava muita coisa no meu Facebook na época sobre comida e tudo. Aí sempre gostei, fui trabalhar com ele aos finais de semana, aprendi bastante com ele e vi que ali era um hobby que eu gostava bastante, algo que eu fazia desde pequeno, aprendi a cozinhar com a minha avó, enfim, sempre cozinhei. E muitos amigos me incentivaram, você não vai mexer com isso e tudo. Aí fui colocando aquilo na cabeça, vi que eu tinha potencial, aprimorei meus conhecimentos, tanto trabalhando com um grande chefe quanto estudando por conta própria, né, assim, comprando livros, internet, enfim. E a partir daí eu comecei a mentalizar um negócio, né? Planejar um negócio. E há 9 anos já existe o Leve Pitada. Comecei na casa da minha sogra, um restaurante de comida saudável, né? A gente começou como delivery. Em 2015 nós passamos ele para loja física também, ficava ali na T63, no setor Nova Suíça. E em seguida de 1 ano e meio para cá, nós transformamos ele 100% negócio digital, 100% delivery. E também agora hoje, com 1 ano e meio, já nós temos também o Arvoreto, restaurante, que é uma pegada de comida também natural, pegada de comida de verdade, né? Só que com pratos família, petiscos, saladas, opção para toda a família, né? A gente fica ali na frente do Parque Cascavel. Então já estamos aí há 10 anos trabalhando dentro dessa área de gastronomia, há 9 anos com restaurante, né? Que começou com Leve Pitada. Eu acho interessante você falar uma frase legal, comida de verdade. Porque é o que a gente está precisando hoje em dia, principalmente depois da pandemia, né? Essa pós-pandemia, a busca por opções mais saudáveis. Você notou que cresceu ou teve alguma diferença? Sim, até antes da pandemia, né? Quando a gente buscou a identidade ali do Leve Pitada, foi exatamente pensando nisso. Na época a gente viu um nicho de mercado, né? Pensado na saudabilidade, onde não existiam tantas opções em Goiânia. E foi pensando nisso, né, num delivery desse tipo de comida que a gente começou. Depois da pandemia, obviamente, isso explodiu, tanto o serviço de delivery quanto também essa pegada da comida saudável, né? E é de fato o que a gente acredita. Eu acredito que lá no Arvoreto, por exemplo, tem uma frase estampada na camisa da nossa vovó lá, que é um símbolo do restaurante. Sim. Escrito: não coma nada que a sua avó não reconheça como comida. Não é uma frase minha, é uma frase de um jornalista inglês chamado Michael Pollan, que eu acho que representa muito o nosso objetivo, que é buscar a comida verdadeira, a comida de verdade, feita com ingredientes naturais, né? A gente não utiliza praticamente nenhum industrializado e temperos são todos naturais, então a gente acredita muito nisso, que quanto mais natural, melhor. Coisa de comida de caseira, de vovó mesmo. Exato. Tem uma frase que eu gosto muito também, que fala assim, não sei de quem é a citação, mas que a gente deve descascar mais e desembrulhar menos, alguma coisa assim. Sim. Né? Então, assim, a gente realmente tem uma parte da sociedade que é muito acostumada só em comprar pronto, pré-pronto. E eu acho interessante descascar, né? Assim, não criticando, eu sei que existe motivo para isso, mas às vezes você chega no supermercado, tem aquela seção que já está tudo picado, cortado. É prático? Mas se houver a condição física, uma vez me explicaram que às vezes a pessoa tem alguma não deficiência, mas alguma limitação física, e esses produtos já cortados, já descascados, facilita para uma parcela da população. Eu concordo super. Mas também tem algumas facilidades que acaba que essa geração que vai crescendo acha que leite vem na caixa, que
que a laranja vem só espremida. Então, acho que é importante ter o de verdade, né, na sociedade. Voltar um pouco para esse conceito inicial de comida. Sim, eu acredito que sim. Depois dos anos 70, que nós tivemos o advento aí da indústria no Brasil, né, facilitou muita coisa, principalmente a gente vem ali da década de 80, 90, de chegar ao produto industrializado. E na época não se tinha essa consciência, né, sobre a saudabilidade, sobre os alimentos, sobre os compostos químicos que estavam envolvidos ali naquele alimento industrializado. Então a gente acabava consumindo isso mesmo durante muitos anos e hoje a própria indústria ela tem mudado um pouco as fórmulas, as estratégias, né, pensando exatamente nisso. As próprias grandes companhias como Coca-Cola, por exemplo, hoje investem muito em sucos, compram pequenas outras companhias de sucos naturais, né? Então hoje é muito voltado para isso. Não significa que às vezes também é industrializado que não seja saudável. Hoje a indústria ela tem voltado muito para essa área, né? Então, mas não deixa de voltar naquele negócio, né? A comida verdadeira, né, feita de verdade, ela tem muito mais valor. Não só o valor nutricional, na qualidade nesse sentido, assim como também o valor sentimental, né? Daquela coisa de você fazer, de você realizar o próprio alimento, né? Uma coisa que tem ficado um pouco esquecida, mas aos pouquinhos as pessoas estão levando isso mais a sério e vendo o valor que isso tem. Quando eu era criança, assim, mais nova, eu realmente não entendia muito essa relação. Mas hoje eu vejo que muito da relação comida, indústria e população vem muito da indústria, né? De onde se investe mais. Há alguns anos o óleo de soja era melhor que a banha de porco, por exemplo. Aí bateu pesado que a banha de porco não era saudável. Aí a indústria favoreceu o óleo de soja. Aí hoje já está um movimento contrário. O óleo de soja tem componentes que não são tão saudáveis assim e volta o movimento para a banha de porco. Você acha que também tem essa influência de marketing, de empresa, de indústria nessa divulgação alimentar, influencia no nosso consumo? Eu acredito que sim. Como eu acho que tudo que envolve política, de modo geral, tem um lobby por trás. A gente sabe que às vezes até as próprias pesquisas elas são induzidas a favorecer determinado segmento, né? O que a gente tem que ter em mente, que eu acho que é o mais importante, é a gente levar em consideração, por exemplo, falando de alimento, né? É justamente no equilíbrio. A gente não precisa deixar de consumir o alimento industrializado, a gente não precisa deixar de consumir o óleo de soja ou a banha de porco. Eu acho que é justamente essa parcimônia no consumo, que a gordura ela vai fazer mal em excesso de qualquer jeito, seja de origem vegetal ou animal, ela vai fazer mal se você for consumir ela em excesso, né? Teve uma época do óleo de coco, né, que estava na moda, né? Então eu acredito assim que a gente não deve se prender a esses modismos alimentares e nem ficar muito preso a essas questões. O que é evidente que a gente tem de certeza é que assim, o consumo moderado de gordura é o adequado, assim como outros alimentos industrializados, não tem problema de consumir desde que seja em menores quantidades, né? A gente sabe que tem muito insumo, muita coisa química envolvida ali que faz muito mal para a saúde, então eu acho que o equilíbrio é tudo. Agora vamos voltar aqui para o nosso universo, né? Porque a gente gosta muito de falar sobre mel e dos produtos das abelhas. Você costuma utilizar o mel enquanto ingrediente? Você acha que ele tem versatilidade, que ele é possível de usar em receitas? Porque olha só, a gente tem o costume de pensar no mel não como mel alimento, e sim como mel remédio. Ou mel que adoça o chá da gripe, o mel quando está com tosse. Mas desde que comecei na apicultura, eu tenho uma visão muito mais ampla de que o mel ele é realmente um alimento. E quando você consegue consumi-lo antes da gripe, talvez você nem chegue a gripar, né? Assim, ele é um consumento e um alimento que ele tem várias formas de consumo, além do doce só, né? Da sobremesa. Uhum. Você consegue usar ele enquanto ingrediente nas suas receitas? Sim, eu aprecio muito mel, né? Desde criança, assim, eu lembro da minha família ter o hábito sempre de consumir mel, né? Mas não tão voltado para essa questão que você falou de o mel, o alimento, mas o mel, assim, como um complemento, um remédio, né? A menina estava gripada, tomava mel, ou então, assim, fazia esse xarope usando mel, né? Xarope caseiro, né? Usando lucum, mel, entre outros componentes. Alho, cebola. Não, enfim. Mas eu acredito muito no mel como um ingrediente muito forte, sabe? Um alimento muito bom e além de ser rico em minerais e tudo, dá para se utilizar, é muito versátil.
Dá para você usar, às vezes a pessoa, mas dá para usar só em sobremesa? Não, tem muitos pratos salgados, né, agridoces que dá para a gente acrescentar o mel, que fica muito bacana. Agora, ceia de Natal chegando, o que você... Vamos montar um cardápio aqui? Assim, eu não combinei nada com ele, na verdade, mas a gente vai fazer um cardápio de entrada, prato principal, sobremesa e a bebida. Olha só, me apertou, hein? Apertei? A gente conseguiria fazer um bem bolado aqui pra gente usar mel do começo da ceia até o final dela? Dá sim, claro. Vamos lá. O que você sugere, assim, de uma entrada? Uma receita que colocasse mel. Uma entrada? Eu acho que assim, comida de Natal já é uma comida pesada, né? Então, assim, pra gente não começar já com algo muito pesado numa entrada, dá pra gente poder usar o mel, por exemplo, numa salada. Dá pra fazer molhos com mel, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma salada, vem a gosto de cada um que utilizar na salada, mas pode-se fazer um molho à base de iogurte, mel e mostarda, por exemplo. É um molho muito gostoso, a gente faz bastante no restaurante para poder... Inclusive tem no Arvoreto e no Leve Fritado a gente tem pratos que utilizam um desses molhos, né? Molho à base de mel e mostarda. Dá para você fazer um molhinho com laranja, com mostarda, fica legal, tem uma pegada mais cítrica. Se você quiser usar o mel ali por cima, por exemplo, com queijos, uma entrada de Natal. Nossa, perfeito. Fica excelente. O mel vai muito bem com queijos, principalmente aqueles queijos mais ácidos, né? Como gorgonzola, os queijos mais fortes. Ele equilibra um pouco aquela questão, né? da astringência do queijo. Então dá para fazer várias entradinhas aí pensando nisso. Pensando no queijo, esse ano eu fiz umas compotas de castanha e mel para usar no queijo mesmo. Fica fantástico. O mel com queijo, deu uma combinação assim que eu falei, gente, isso aqui dá para usar e assim, atender vários paladares, né? Sim, sim. Dá para fazer uma infusão também no mel. Eu acho que, por exemplo, o mel ele combina muito bem com o alecrim. Eu acho que uma das melhores combinações. Dá para você infusionar o alecrim, por exemplo, no mel e ter um mel aromatizado. Eu acho que vai muito bem também, um hortelã. Nunca pensei nisso. Porque assim, a gente tem o mel, quando você vê mel composto, normalmente também é mel composto para remédio. Mel com açapeixe, mel com própolis, mel com, sei lá... Qual que a gente tem aí mais, Leandro? Mel com... Própolis com cupuaçu. E na parte de cima. Na parte de cima, pólen. Esses aqui não são compostos. Gengibre. Própolis e romã. Então, assim, o mel composto, normalmente, ele é para essa finalidade mais de farmacêutica mesmo. Sim. Aí tá começando uma pegada de mel gourmet. Que você já encontra em alguns lugares o mel com alho. Eu não sabia disso. Tem. E é legal, dá para poder... Mel com alho, eu já vi mel com alho, mel com a castanha, mel com pimenta. São assim, são... Você não tira a propriedade do mel e já saboriza e Sim. também dá perfume, né? Sim. A pimenta, por exemplo, é potencializada com o uso do mel. Se você fazer um molhinho de pimenta, o pessoal usa muito, por exemplo, o óleo ou o azeite para poder fazer molho de pimenta mais ardido. Com o mel dá o mesmo efeito, ele potencializa ali, né, o efeito da pimenta. Então fica bem ardido, fica bem gostoso. Uma malagueta ali com a pimenta, com mel, curtida no mel, fica bem gostoso. Meu sogro, ele gosta muito de pimenta e tem que ser ardida. Esses dias ele ganhou uma pimenta curtida. Não, assim, pra mim a ardência já tava no meu limite. E ele, não, isso aqui nem tá ardendo. Ele pegou a dele só de ele abrir, a gente já começa a chorar. Então quer dizer que o mel, ele potencializa a pimenta. Sim, dá pra usar, igual eu falei, dá pra fazer uma infusão, né? A gente traz ali pode ser o alecrim, que fica legal. Acho que a erva doce também, fazer uma infusão de erva doce dentro de um vidro de mel, por exemplo. Você consegue aromatizar, né? E saborizar o mel, né, para poder usar em outros preparos, como por exemplo com queijo vai muito bem, em saladas. O próprio romã também com mel fica legal para você usar, fazer um molho de romã com mel para uma salada, fica delicioso, enfim. Sem contar que a gente come primeiro com os olhos. Eu não sei você, mas assim, quando a gente vai num lugar que a comida tá bem apresentada, faz parte, né? Sim. Quando você coloca o mel, acho que com a romã, fica bonito de se ver. O mel tem brilho, né? Fica bonito. Tá, definimos já então a nossa entrada. Eu vou ficar com queijo com mel. Tá certo. Esse negócio de salada vai ser pra depois. Pode ser um bolinho de mel como acompanhamento do prato principal. É o detox do dia seguinte, a salada. A gente começa com o queijo. E depois do Natal e do Ano Novo, todo mundo precisa de um pouquinho de detox, né? Todo mundo enfia o pé na jaca. É porque são muitos convites e a gente não pode faltar, né? Tá certo. Aí então, de prato principal, o que você sugere que a gente possa usar o mel como um ingrediente?
Olha, tem muita gente que faz o tender, né? Ali com molho de laranja e mel, fica legal, eu acho, fica bem interessante. Eu iria, por exemplo, para o lado do porco. Eu acho que de repente um pernil, você fazer uma marinada nele com mel, com shoyu. O shoyu e o mel é uma combinação muito boa, dá para fazer um negócio legal com shoyu, mel e laranja também. Fazer uma aromatização ali, né? A gente faz o tempero do porco dessa maneira, né? E depois aquele próprio fundinho que fica ali da marinada, a gente faz o molho, né? Fica legal, acho que... Melhor que Então, comprar aquele agridoce pronto, né? não, Que vem muito conservante, muito químico. exatamente. Então, assim, o tempero vai de cada um, mas eu acho que dá para fazer uma coisa legal, um pernil com mel, laranja, shoyu, fica bem gostoso. Aqui, eu vou dar uma enxerida e atrevida aqui, dar uma dica pro chefe. Eu fui um jantar na casa de uma tia recentemente e ela fez um tabuleiro com legumes, todos os legumes, mais duros, mais moles, e ela colocou para assar com mel e azeite. Assim, regou bastante com mel e azeite. Gente, assim, até as crianças que às vezes têm alguma restrição para alguma verdura ou outra, comeram tudo. Porque ficou muito saboroso. Assim, até aquele queimadinho. Como que a gente faz? Não é É o queimadinho. caramelizado. Os legumes, as frutas, de modo geral, eles têm açúcar. Então, quando ele passa pelo processo de caramelização, ele fica aquela cor tostadinha. É a ação de Maillard, para ser quimicamente falando. Olha aí. Então, até o caramelizado foi todo. A gente não deixou nada O legume assado, ele tem ele naturalmente, mesmo que você não utilize o mel ali, você usando às vezes só o azeite, mas ao assar, ele tende a ficar mais adocicado. Justamente por causa dessa caramelização. Então, de fato, ele às vezes atrai mais o paladar infantil. Quando você usa o mel, então ainda fica mais docinho e com certeza as crianças gostam Mas disso. ficou uma combinação assim muito, muito gostosa. Aí é claro que você tem que ter bom senso na hora de colocar os outros, né, esse acompanhamento com as outras coisas, não pode, né? Nada também com um gosto muito forte depois, mas ficou muito bom. Então, a sua sugestão seria usar o mel no tender ou no pernil, nas carnes de suínos? As carnes suínas, o frango vai muito bem também com mel. Se você quiser fazer, por exemplo, um frango, um chester, enfim, uma ave, né, de modo geral, eu gosto muito o mel também, outra combinação que eu acho que vai muito bem com mel é o gengibre. Eu acho que fazer ali também um molhinho de gengibre com mel vai muito bem com frango, por exemplo, ou com chester, para sair um pouco daquele chester seco, né? Eu acho que comida de Natal tem que ser comida seca, né? Exatamente. Aí não precisa. Eu acho que dá para fazer um molhinho ali à parte. Ou até igual eu falei, a própria marinada que você faz ali, acrescentando esses ingredientes, depois faz uma redução dessa marinada e fica legal. Quando a gente compra ele temperado, ele já tem um gostinho mais assim, meio agridoce, né? O tempero dele mesmo. Dessas aves temperadas. Essas aves. Não sei se é o tempero ou o cheiro, ele tem um negócio mais adocicado, não sei. Sim. Aí você faz um molho. Esse cheiro mais adocicado é nada mais do que glutamato monossódico, né? Que é um realçador de sabor que tem na indústria. Então vamos evitar, gente. Se puder comprar sem tempero, né? E temperar em casa, eu acho que é mais saudável, mais gostoso, né? Fazer o próprio tempero. Olha a dica, a gente então comprar a ave sem o tempero e fazer uma marinada já usando mel, gengibre. Cebola, alho, aves, os assados de modo geral vão muito bem com alecrim, tanto o porco quanto a ave, né? Eu acho que... E o que você põe mais para dar aquele mais líquido, assim? Seria um suco, uma laranja? Você pode usar a laranja. Na verdade, assim, os ácidos, eles são bons para poder marinar. Por quê? Porque eles amaciam a carne. Então, ali, em reação química, ele vai fazer a carne ficar mais macia, tanto do frango quanto do porco. Por isso que a gente geralmente utiliza alguma coisa ácida, que pode ser o vinho, pode ser cerveja, pode ser laranja, pode ser limão. Gente, espumante. Cerveja, hein? Nossa. Outra coisa legal também de se usar, e até entrando um pouco nesse clima de Natal, a cidra. A cidra. Que é uma bebida feita de maçã, uma bebida gaseificada, né, feita de maçã. Parecido com um espumante, né, com champanhe. A cidra é uma opção mais econômica que dá para poder utilizar. E já dá aquele gostinho de festa de final de ano, de ceia de Natal. Pega uma maçã, corta ela em fatias mais fininhas, joga na frigideira com um pouquinho de manteiga, carameliza aquela maçã, salpica um pouquinho de mel ali por cima, né? Em vez de jogar o açúcar, joga o mel. Joga um pouquinho de mel, dá aquela maçã caramelizada, bem tostadinha, bonita. A gente pode botar no fundo de uma Marinex, né? Para poder botar o chester, botar o
o porco, enfim, o que você quiser fazer A ali, decoração. né? Exato, a decoração e o próprio molho. Você pode usar, por exemplo, a cidra, né? Vai falar, quero fazer um negócio diferente. Não vou usar laranja, não vou usar... usar cidra. Usar cidra. Pode usar a cidra junto com mel. É porque eu já vi receitas que usam cerveja. Agora, que usa a cidra, não. Da mesma forma, o efeito é o mesmo, entendeu? Só vai mudar um pouco a característica de sabor. E deve ficar muito gostoso. Sim, fica gostoso. Nossa, gente. Olha, que dica fantástica aí agora pra gente usar o mel e deixar ser um pouco mais saudável, Sim. né? Mais nutritiva também, porque a gente acaba se alimentando de muita coisa que não traz benefício. Claro. É assim, come-se em abundância, você acha que tá sendo, assim, bem nutrido e acaba que a gente tem uma nutrição falsa, né? Sim. Você tá... Eu já vi... Uma vez eu vi um caso, uma reportagem de uma pessoa que ela tava gordinha mesmo, mas com a nutrição lá embaixo, ou seja, só come coisa Porcaria. ruim, coisas que não fazem bem. Então, assim, a minha avó, né, falava assim, você tá gordinha, tá com saúde. Não é mais desse jeito. É a ideia antiga, né? Acho que é de quando você não comia tanto... O antigo falava assim, se você tá gordinho, você fala, não, você tá sadio. Tá sadio. Essa é a palavra. Isso é sadio. Você tá sadio. Aí, hoje em dia já não serve mais, porque é tanto industrializado, às vezes, que a gente acaba se rendendo, ou então, até por preços também, né? Só um parênteses aqui, foge totalmente da nossa conversa. Esses dias eu fui comprar manteiga e eu olhava sempre o percentual de sódio na manteiga. E esse dia eu falei assim, eu vou olhar os ingredientes, porque eu tinha ouvido um nutricionista falando que manteiga tem que ter no máximo 3 ingredientes. Aí eu peguei um rótulo de uma marca específica lá, tava assim, creme de leite de soro, creme de leite de soro, gorduras animais autorizadas pela indústria e vários monossódios, não sei, tanta coisa, menos leite. Aí eu peguei uma outra lá que falava que tinha creme de leite e sal. Eu falei assim, gente, e o preço da que tinha muitos ingredientes... Mais barato. Você acredita que nesse dia estava até o mesmo preço? Olha só. Mas eu fiquei boba de ver o tanto que a gente se engana com ingredientes. Você leva para casa uma coisa que você acha que e na verdade não é. Então, observar ingrediente de mercado, de... Rótulos é importantíssimo. Isso é primordial, realmente tem toda a diferença. Hoje a indústria brasileira, não só brasileira, mundial, a indústria ela usa dessas táticas, né, para poder baratear custo. Então, por exemplo, tem muitos derivados de leite hoje em dia que se usam, que antigamente era um subproduto da indústria, que era o soro de leite. O soro de leite era descartado. Pois é. Hoje a indústria utiliza... Era ração, né? O soro de leite. Eles usam muito soro de leite hoje em dia para poder fazer vários produtos. Aí só que não é só o soro, aí você tem que colocar outras coisas para poder... Emulsificante, negócio para ficar, né? Da consistência. Isso. Então, assim, acaba que isso faz um aumento de insumos e os insumos ali, sabe, são mais baratos do que você usar propriamente a gordura, né? Que é o que de fato você vai usar para poder fazer a manteiga, né? Eu fiquei boba na hora que eu li os ingredientes, mas voltando, se for comprar manteiga também, dá uma olhadinha no rótulo. Eu acho que qualquer produto é importante, quanto menos ingredientes é melhor, a questão dos conservantes é importante olhar também, né? Eu acho que isso é uma preocupação relevante no mundo de hoje. E você falou da manteiga, mas o queijo não é diferente. Hoje a gente vê tanta mussarela aí que não é mussarela, é tipo mussarela. Tipo mussarela. Que nada mais é do que gordura e amido. Os caras metem amido ali para poder dar liga no negócio, mas não é um queijo de verdade, né? Aí a gente se engana, né? Sim. Acha que tá comendo bem e na verdade a gente vai se enganando. Bom, voltando aqui para nossa ceia, a gente já tem a entrada e o prato principal com a ave temperada, a carne em si, né, temperada com uma infusão de mel. O que é que você sugere para uma sobremesa? Uma sobremesa pensando com mel, para poder fugir um pouquinho do óbvio, vamos pensar. Eu acho que dá para poder fazer Você falou do romã, né? O romã é legal com mel. Dá para fazer de repente um cheesecake. Nossa. Fazer uma geleia ali de romã com mel, por exemplo, e jogar por cima do cheesecake. Dá para usar frutas vermelhas também. Frutas vermelhas com romã e mel, fica bem bonito, fica legal. E foge um pouquinho do óbvio daquelas sobremesas clássicas, né, de Natal. Nossa, fica assim, aparentemente eu consigo ver esse prato feito. Uhum. Nossa, ficaria lindo, daria aquele brilho, né? O mel tem um brilho majestoso nos alimentos. Fica legal. E assim como eu falei, a própria geleia dá para você fazer usando mel em vez de fazer com açúcar.
ele pode ser uma substituição, né, do açúcar. Então, Sim. dá para fazer alguma coisa nesse sentido. Dá para fazer, por exemplo, um panetone caseiro usando mel, por exemplo. Ele fica bem cheiroso, fica bem gostoso. Verdadeiro pão de mel, né? No caso, assim, como se fosse um pão de mel, né? Não é Aquela necessariamente massa. a receita de pão de mel, porque é um pouco diferente a massa, mas dá para fazer um panetone caseiro, um pão caseiro, né? Como se fosse um bolo. Dá para fazer caseiro ali, usando mel, fica bem gostoso, bem aromatizado. Colocar castanhas também, né? Que tem tudo a ver com a ceia de Natal. Eu tava vendo uma... Eu gosto de ver as postagens que as amigas colocam de comida, né? Aí ontem teve uma que colocou uma salada com figo assado e mel. Gente, mas que coisa ficou bonita. Cara, figo e mel é outra combinação também fantástica, clássica. Assim, não sei se combina com a ceia de Natal, Combina. mas eu achei assim que ficou tão elegante assim, parecendo aqueles pratos tipo Michelin, sabe? Sim. Impressionante. Fica legal. O figo com mel é uma combinação muito legal. Dá pra usar também o queijo, né? Por isso que eu falei do cheesecake. De repente fazer um cheesecake ali com figos, com uma caldinha de romã e mel. Fica fantástico. O que você me fala de uma tendência que está muito forte agora de se usar nos buffets, que é o favo de mel? Então, o favo de mel o povo descobriu aí tem pouco tempo, né? Que o pessoal tem usado isso e era um produto que muitas vezes era até descartado, né? Não tinha tanto valor comercial. Hoje é um produto que o povo cobra caríssimo aí pelo favo de mel e é um produto muito bom. Combina também muito. Porque que acontece? Geralmente o pessoal serve isso nas entradas. Então o pessoal monta a entrada com frios, de modo geral, com queijos, castanhas, frutas, né? O próprio figo, ameixa, enfim, são frutas que vão muito bem, né? Com o favo de mel. Então essa combinação aí, o pessoal tem feito aí em buffets, colocado isso nas entradas principalmente, né? Uma das primeiras eventos que eu fui, que tinha o favo exposto com a tábua de frios, as pessoas tinham receio de como queria comer aquilo, né? Como que tirava o mel. Eu achei muito interessante, assim, porque realmente é uma novidade e... Tanto é que as pessoas iam lá, pegavam a fruta, pegavam o frio lá, o que tinha, e não raspavam o mel para deixar cair. Até que o garçom foi lá e ensinou como que fazia, né? Então, é uma falta de conhecimento desde como consome o mel mesmo. Sim. Porque, voltando, a gente tem aquela cultura de que o mel, ele é para ser guardado. A minha mãe tinha o mel guardado no fundo do armário, que só era para ser usado quando tivesse alguém com gripe. Não ficava à vista, né? Hoje, na minha casa, os meninos... A gente não consome açúcar. Então, adoça o café com mel. Eles não... O paladar deles não gosta do café sem açúcar. Então, adoça o café com mel. E é super tranquilo, assim, o mel todo dia na mesa, sabe? Panqueca com mel. Aí aquele leite condensado, esses outros... Minha filha também adora. Panqueca com mel. A gente faz uma panqueca de aveia com mel pra ela adora. Ah, é bom. Frutas, às vezes com um pouquinho de mel e granola, ela adora. E pra adoçar, às vezes, ela também gosta de café. Então, às vezes, a gente põe um pouquinho, porque ela não toma um café puro, né? Mas ela, se botar um pouquinho de mel, ela toma um café, ela acha gostoso. E eu acho que a gente começar dos pequenos, a gente cria-se adultos um pouco mais saudáveis, Sim, né? Com certeza. Que, igual, se você não der refrigerante tão cedo, talvez... porque a gente sabe que o refrigerante é um dos grandes males, né? Do aumento de peso. Aí, assim, talvez crie-se um paladar para não gostar tanto de refrigerante. Um adulto que beba menos, eu não sei. De repente, seja isso. Com certeza. Faz parte do processo de ensino, né, da alimentação. É bem por aí. A minha filha também, eu acredito muito nisso. Desde pequena, a gente tenta oferecer produtos mais naturais possíveis. Ela tem 5 anos, nunca tomou refrigerante. E também nunca pediu. O interessante é isso. Ela nunca sentiu interesse em querer experimentar. Inevitavelmente, se um dia ela tomar... Não tem problema, né? Faz parte da vida. Mas na sua casa você não consome, né? Assim, não, na sua geladeira não deve ter. Não tem porque eu não gosto. A minha esposa não faz muita questão. Então, raramente ela toma. Então, na minha casa também não entra refrigerante. Então, acaba que como não entra e ela... Mas eu, por exemplo, tenho uma irmã que gosta bastante. Mesmo ela vendo o pessoal tomar, ou amiguinhos tomar, nunca se interessou. Por quê? Porque a gente ensinou ali sempre o suco, o mais natural possível, né? De preferência sem açúcar. Então, acostumou com aquele paladar. Inevitavelmente, ela nunca se interessou. Talvez venha tomar um dia, talvez venha, talvez seja uma grande consumidora de refrigerante, mas o caminho a gente criou, né? Verdade. Então, voltando para o nosso cardápio. Bebida. O que você sugere de bebida
que a gente pode servir numa ceia, num jantar, com mel? Olha, eu acho que dá para fazer um negócio também para poder sair um pouco do óbvio, dos espumantes ali, que são muito utilizados no Natal. A gente tentar fazer, de repente, um drink com mel, né? Em vez de adoçar o drink, por exemplo, uma caipirinha com mel, fica bem gostoso. Eu já tomei, fica bom. Faz uma caipirinha com mel, de repente dá para fazer uma caipirinha até com as frutas do Natal, né? Digamos assim. Uhum. Fazer uma caipirinha diferente. Em vez de usar o limão, a gente pode usar, por exemplo, o limão e um pêssego e adoçar com mel. É um negócio bem diferente, dá para criar alguma coisa nesse sentido. Nossa. Acho que ficaria Gente, interessante. Eu fiquei com vontade de fazer. E vocês que estão aí escutando a gente, vai fazer? Conta pra nós como é que fica uma caipirinha adoçada com mel e pêssego. Gente, deve ficar um negócio No restaurante, fantástico. por exemplo, a gente tem uma caipirinha, inclusive a caipirinha é a caipirinha da vovó, que a gente chama lá. Uhum. É a caipirinha da vovó nossa, a gente faz ela com 3 tipos de limão e com rapadura. A gente, em vez de adoçar olha. com açúcar, a gente adoça com rapadura. Da mesma forma, daria para fazer ela com mel. Fica muito gostoso. A gente usa o limão chino, o siciliano e o Tahiti. Pensa no cheiro que fica. Sim, fica bem cheiroso. Porque o siciliano, ele tem um aroma muito gostoso, né? Tem. O próprio limão China também, né? O cravo, ele é muito aromático. Ele é mais frutado do que os outros. Então a mistura dos 3 ali fica bem aromática. Isso aí eu não provei não, mas fica a dica. E se você estiver por Goiânia, quiser ir lá no Arvoredo, provar essas iguarias aqui, né? Essa caipirinha da vovó. Caipirinha da vovó. Com rapadura. Com rapadura. Você vai testar com mel também agora. O mel fica bom também, eu tenho certeza. Fica muito bom. E uma sem álcool, uma não alcoólica, o que a gente pode pensar? Uma sem álcool, dá para fazer como se fosse um refrigerante natural, usando água com gás, um mel e alguma fruta, por exemplo. Um suco de fruta, né? Exato. Assim. Você não precisa necessariamente bater a fruta, às vezes macerar a fruta, entendeu? Você tem uns pedaços, ter textura ali no suco, como se fosse uma soda. Você mistura uma água gaseificada, né? Que ela tem a carbonatação, substitui o refrigerante. Olha, no lugar de comprar aquelas que já vêm saborizadas, né? Você faz o seu refrigerante natural. Exato. Olha que Se interessante. tiver um pouquinho de paciência também, dá para deixar isso fermentando em casa e fazer um hidromel, por exemplo. Olha só, tanto de dica legal para a ceia do Natal, a gente tá ter ela um pouco mais saudável, mais nutritiva, mais saborosa e usando um dos alimentos que é consumido há milhares de anos. Eu queria te apresentar, não sei se você já consumiu o pólen apícola. Nunca consumi. Então, o pólen, ele pode ser substituído, pode substituir, por exemplo, a granola. Olha só. Em sorvetes ou Salada de fruta. Salada normal também. Normal. Ele tem crocância. É um produto vegetal, nesse aqui não tem... Veganos poderiam consumir, né? Uhum. Porque é só o pólen compactado pela abelha. Ele não passa por nenhum processo dentro do animal, digamos assim, como o mel. Então, dá para você levar e usar o pólen também na culinária, substituindo a crocância de uma castanha ou do... Sim, traz textura, né? E eu gosto de brincar com o que eu tava falando. Eu acho interessante, por isso que eu falei, por exemplo, a solda, dá pra fazer um refrigerante usando, em vez de bater o suco, macerar, porque eu justamente acredito muito nessa questão da brincadeira com as texturas, né? E eu acho interessante. E para usar, igual você falou, às vezes uma salada de fruta, um sorvete, enfim, tem N possibilidades de usar para poder trazer uma crocância, né? E, por exemplo, você acha que um cardápio desse que tem mel de entrada até a bebida seria bem aceito num restaurante? Com certeza. O brasileiro, ele tá adepto a experimentar coisas novas ou você acha que ainda está bem limitado com relação a paladar? Em relação às entradas e ao prato, à sobremesa, talvez tenha mais aceitação. Em relação ao prato principal, talvez tenha um pouco de resistência para quem não gosta muito de comida agridoce. Que o mel, inevitavelmente, ele tem o doçor ali como se fosse um açúcar. Sim. Sim, então a frutose, né? Uhum. Então não teria como agradar, talvez, aqueles que, a não ser que usam quantidade pequena, usa ele só para trazer um pouco mais de sabor, mas sem realçar demais o doçor do mel. Vai muito do equilíbrio na hora de usar, né? O brasileiro, então, ele gosta mais das comidas bem determinadas, né? Sal é sal.
Não, depende, isso é muito relativo. Tem muita gente que gosta de comida agridoce. Sabia que esses dias eu vi uma É pessoa... mais utilizado em comida, por exemplo, comida asiática, o pessoal usa bastante, né? É muito enraizada essa questão do agridoce. Mas na brasileira nem tanta, mas existe. Tem muita gente que gosta. Eu acredito que a maioria das pessoas gostem sim, mas, igual eu falei, tudo depende da forma como utiliza. Se usar um pouquinho menos, de repente agrade a mais, ou usa ali só no processo de caramelização, ali na carne, entendeu? A proteína, né? Eu trabalho com o meu já tem algum tempo, e eu tava vendo esses dias uma pessoa pegou churrasco, assim, ao ponto, cortou e jogou um pouco de mel em cima. Eu que gosto de mel, achei tão estranho, mas aí depois eu fui provar e ficou bom. Mas a minha reação primeira, assim, foi de, nossa senhora, será que é bom? Então, eu acho que tem muita gente que ainda tem essa reação ainda de misturar o doce com o salgado, a gente traz de muito tempo, Fica meio enraizado, né? isso, né? Mas é fantástico essa versatilidade do mel enquanto alimento. Sim. Né? E a gente poder aproveitar e servir esse alimento, principalmente nessas datas comemorativas, que é quando a gente reúne mais pessoas. Eu sempre penso que quem cozinha, não é todo mundo que gosta de cozinha, mas quem cozinha, ela tem tanto amor, assim, distribui tanto amor, porque você está alimentando o outro. Tudo bem que tem técnica, tem receita, tem... Se você pegar uma receita e a técnica, você consegue desempenhar aquele prato perfeito. Mas quando você ama, eu acho que até o sabor muda. Você concorda com isso? Assim, tem pessoa que fala assim, eu fiz a receita certinha, mas não ficou igual a de fulano. Ficou bom, mas não ficou igual. Você acha que tem a ver com gostar de fazer? Tem. É lógico que tem a questão da técnica que influencia. Às vezes tem gente que começa a cozinhar e acha que já sabe tudo. Não é bem assim, tem muita técnica. Cozinha é muito química, muito física, influencia bastante, né, a forma de cozinhar. Então, às vezes a pessoa fez ali usando os ingredientes, a forma correta, mas às vezes um pequeno detalhe, às vezes num processo não fez corretamente, aí acaba desandando a receita, às vezes não fica 100% por conta disso. E além disso, eu acho que o principal ingrediente é o amor, né? Cozinhar é um ato de amar, então não tem nada mais amoroso do que a gente fazer a comida para alguém. Isso, e de fato, eu acredito muito em energias, então quando a gente faz uma comida ali que a gente não está num dia legal, a gente está ali meio fulo da vida, eu acredito que não vai trazer o mesmo resultado. Então, o fazer a comida em si, eu acho que incide muito essa questão. O estado de espírito da pessoa ali faz uma grande diferença no resultado final. O meu esposo, ele fala que um dos melhores pratos que ele comeu na vida foi um bode assado que a gente comeu não vou dizer que era um restaurante, mas era um restaurante. Na beira de estrada, a gente voltando da lua de mel na Bahia. Os dois, assim, bastante apetite, sabe? Aí passamos pela placa bode assado. Aí a gente chegou lá, já tinha passado a hora do almoço, aí a senhora falou assim, mas eu asso pra você na hora. E o bode assado lá era tipo como se fosse um bode frito. Uhum. E ela trouxe bode frito, arroz e uma salada de tomate com cebola. Para ele foi assim uma comida que mexeu, sabe? Assim, ela fez com tanto carinho que para ele virou a melhor comida. Eu falei assim, gente, e na simplicidade dela. É confortante, né? Foi. E eu tenho uma outra que eu já fui em vários restaurantes, conheço vários restaurantes aqui em Goiânia, no DF, mas uma comida assim que me deixa feliz da vida, não precisa de mais nada, é o arroz, feijão e a carninha que a minha avó faz. Eu acho que não bate nada de restaurante conceituado, sabe? Porque Sim. assim, eu vejo o amor dela de fazer. E eu acho que comida tem que ser isso. Com certeza. Tem que um ter, ingrediente importante. Tem que ter amor, tem que ter aquele bom gosto de fazer, né? As pessoas às vezes acham que comida boa é aquela comida complexa, cheia de muitos ingredientes ou cheia de invenções. Não vou falar só mirabolantes, mas muitas vezes a gente tem ali muita complexidade dentro de uma receita, dentro de um prato, né? E nem todo mundo está preparado às vezes para aquela complexidade. Igual você falou, quando começou a servir o favo de mel, as pessoas às vezes estranharam aquilo ali porque não era muito comum.
mas é um alimento que combina muito bem ali nas entradas, com vários outros ingredientes, fica muito bacana. Mas isso aí é um processo de aprendizado, né? As pessoas aos poucos elas vão entendendo a complexidade. Então não adianta você fazer uma mistura mirabolante ali que muitas vezes não vai agradar. Então eu acredito que o menos é mais, essa é uma frase recorrente, que fazendo uma comida às vezes com poucos ingredientes, mas bem feita, bem executada, ela tem muito mais valor do que uma comida muito complexa, muito cheia de invenções. O povo acha que assim, eu sou chefe de cozinha, né, dono de restaurante, o povo fica assim, vamos te convidar para poder jantar na sua casa. Aí acha que tem que fazer um negócio super complexo, um negócio super mirabolante. Nossa, o que será que ele vai gostar? Será que ele vai gostar porque eu fiz algo simples? Gente, comida boa é comida boa, independente se ela é simples ou não. Eu, por exemplo, meu prato preferido é arroz, feijão, frango de molho, Olha. piqui e uma saladinha de guariroba ou de jiló, enfim. Se fizer isso aí, você já me ganha. Que é uma comida extremamente simples e muito goiana, né? Pois é. Assim, eu sou paraibana, então o piqui, eu faço arroz com piqui, mas eu não gosto do piqui. O cheiro do piqui ainda vai um dia ou dois. O piqui, ele tem personalidade, então ou você ama ou você odeia. O piqui não tem vai, meio termo, não. é difícil achar alguém, não, eu gosto mais ou menos do piqui, não. Ou você não gosta, gosta ou não gosta. O que acontece? A nossa ideia, Zé Roberto, de trazer você aqui foi porque nós temos os alunos da Escola de Apicultura que estão em processo de profissionalização enquanto apicultores, enquanto produtores de mel, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de explicar o uso do mel enquanto ingrediente, do mel enquanto produto versátil. O nosso intuito é que os nossos alunos tenham contato com esse universo de possibilidade. Porque o mel, a gente já teve recentemente o mel como uma nutricionista, né, que ele é muito eficiente para pré-treino, pós-treino, uma nutrição esportiva mesmo, sabe? Uhum. E com receita, você pode usar o mel diariamente, não precisa estar doente para chegar e consumir o mel ou os produtos do mel. Você vai ver que o pólen, ele tem uma quantidade enorme de sais minerais, vitaminas, ele praticamente repõe as vitaminas de um polivitamínico de farmácia. E você come ele na comida normal, assim, substitui ele no açaí que você vai dar para a criança e coloca o pólen na sua própria pré-treino. E uma coisa que a gente deixa vê muito claro é que o brasileiro produz muita qualidade e não consome muita qualidade. A gente tem uma infinidade, a gente tem uma riqueza tão grande dentro do nosso país, em produtos, né, que muitas vezes é tão pouco explorada. A gente não consome, assim... Às vezes tem mais valor lá fora do que aqui dentro. Mas eu acho que é por falta de conhecimento. Sim, com certeza. Você não vê ninguém divulgando uma receita que tenha ingrediente saudável do início ao fim. Pega-se muito pesado no marketing industrial. As indústrias pagam muito caro para mostrar o produto delas, né? Essa chegada da internet, das plataformas instantâneas de comunicação e tal, eu acho que isso está facilitando a gente ter contato com outras culturas, não vou dizer outras culturas, mas a gente sai um pouco daquela caixinha, né? Assim, do que é certo, do que pode, do que não pode, do que está em alta. A gente vai elegendo outras modas, digamos assim. Sim, a internet ela não deixa de ter aquele apelo comercial, né? Que muitas vezes as pessoas, por exemplo, falando de receitas, eu vejo por aí que a maioria das receitas são aquelas que as que fazem mais sucesso, são aquelas que são mais conhecidas das pessoas, ou com ingredientes da moda, né? Uhum. Por exemplo, agora nós estamos na moda do pistache, agora tudo é com pistache. Teve a época da Nutella, né? Agora é a moda do pistache. É um excelente alimento, é uma castanha muito rica, enfim. Não que não tenha que ser utilizado, mas eu estou comentando assim, sempre existem os ingredientes da moda, sempre existe aquelas coisas que têm um apelo naquele determinado momento, né? Então isso vai fazer a diferença. E o food porn, né? Que é aquela coisa que chama atenção, o pessoal puxando um queijo, fazendo tudo que tem cores vibrantes, consequentemente na internet vão fazer mais efeitos, né? Vão ter mais visualizações. Mas ao mesmo tempo, a internet ela é mais democrática, eu acredito. Sim. A internet, ela por ser mais democrática, ela atinge mais pessoas, ela
consegue trazer vertentes diferentes que talvez, por exemplo, pensando antigamente no programa de televisão, talvez não se falasse do mel na televisão, mas ou falassem coisas pontuais a respeito do mel, por exemplo. E dentro da internet pode-se ampliar isso aí, falar muito mais e chegar em mais pessoas, e vários assuntos podem ser distribuídos ali. Então, acho que a internet tem essa vantagem. Eu acho que a gente tem muito que contribuir ainda para ter uma população mais saudável, para usar o que a gente produz aqui dentro do nosso país. Exportar é bom? É. Mas vamos também deixar a nossa sociedade, a nossa população um pouco melhor em termos de nutrição e até mesmo de paladar. A gente tem tanta coisa gostosa que pode fazer, né? Mas esse foi um dos nossos intuitos para que os nossos alunos e os nossos inscritos no canal possam ter esse contato, né? Com a versatilidade do mel, com a versatilidade dos produtos da abelha. A gente pode usar o pólen também. Geleia real já não dá tanto, ela é bem específica, e própolis também. Eu já vi receita de própolis em drink, mas realmente eu não sei como é que ficaria. Mas existem as possibilidades também. A pessoa que vai te vender o mel, se ela falar para você que existe receita com mel, é uma informação a mais que hoje em dia não se passa, né? Ah, esse mel seu aqui eu vou levar para fazer xarope. Aí você fala assim, não, xarope? Faz só xarope com mel, você pode usar o mel no molho, você pode usar o mel no pernil, fazer um tempero de uma ave. Olha que rico para a pessoa falar assim, nossa, eu nunca pensei em usar o mel no tempero. Sim. E a gente sente falta disso. Na verdade, assim, um bom vendedor é aquele que conhece o seu produto. Então, assim, para quem está vendendo, é fundamental conhecer o produto que ele está passando, né? Suas possibilidades, suas variedades, isso é importante. Então, eu acredito que começa a partir daí, né? De quem está vendendo, assim como também um consumidor. Se ele tiver um conhecimento a respeito disso, ele vai consumir mais, isso é natural. Então, é difundir mesmo as informações, né? A respeito do uso do mel e seus outros produtos, né? Deixa o Instagram do seu restaurante aqui pra gente, arroba? É o Arvoreto Restaurante e o Leve Pitada. Bom, gente, a gente trouxe hoje o chefe José Roberto para trazer para nós esse cardápio natalino, né? Que você pode usar também em outras épocas, e usar o mel como um ingrediente verdadeiro e respeitável que a gente tem. Te agradeço demais a sua disponibilidade, o seu carinho de estar aqui conosco e dividir o seu conhecimento, que foi assim muito enriquecedor. Que bom, fico feliz. Muito obrigada. Estar à disposição aqui. Deixa aqui nos comentários se você também tem uma receita, uma sugestão, alguma dúvida sobre o uso do mel enquanto ingrediente. E conta pra gente se você fez alguma dessas nossas receitas do nosso cardápio, como que foi o sucesso, porque certeza que vai ser sucesso. Gente, aquele abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.